nos parece absurdo da parte do Senhor. Segundo a nossa mente carnal, a nossa mente religiosa, temos entendido que uma pessoa abençoada é uma pessoa que tem alcançado coisas boas para a sua vida. Pessoas que têm feito muitas coisas até para Deus, não somente na sua vida social, mas têm, entre aspas, um sucesso. Mas para Deus, uma pessoa abençoada é uma pessoa, muitas vezes, que Deus permitiu que ela passasse humilhação, que ela perdesse coisas, que ela não tivesse condições de comparar com as coisas que o mundo considera como sucesso. Não veste tão bem quanto aquela pessoa que dizem ser abençoada. Irmãos e irmãs, vamos dar uma olhadinha em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, começa no 26. Irmãos, reparai, pois na vossa vocação fomos chamados para quê? Vocacionados a quê? Nós somos chamados para sermos salvos e ir para o céu? É maravilhoso isto. Isto é fruto da graça, das misericórdias do Senhor. Mas é tudo que Deus espera de mim, de você, dos chamados, dos vocacionados? Não. Deus, o Pai, espera na vida dos salvos, aquele que Ele tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, para proclamar as virtudes daquele, proclamar as virtudes desse que tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Proclamar, o nome do Senhor seja conhecido. E o Espírito Santo sendo ele revelando quem a pessoa do Senhor e a obra do Senhor Jesus, que é a manifestação do grande, incomparável e sobremaneira este amor de Deus em Cristo Jesus, para que as pessoas proclamem isso, conte isso, fale sobre este assunto, tenha prazer de comentar sobre este assunto, para que outros conheçam quem é o Senhor. Irmãos, reparai, pois, a vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Da pessoa rica, de uma família. E qual é a sua família? Quem você é? O que você faz? O que você tem? Esse é o mundo, preocupa. E ele diz, versículo 27, pelo contrário, não foram muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, loucas do mundo, que somos nós. É uma loucura uma pessoa sem ter sido alcançada pelo Evangelho. Para onde ela está indo? Para onde ela está caminhando? Qual será a sua, onde será a sua eternidade? E a pessoa não preocupando com isto, louca. Loucas do mundo.
para envergonhar os sábios, e o Senhor escolhe essas pessoas loucas. Aqui sou eu. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Fraca sou eu. Para com Deus, mas eu posso achar que eu sou uma pessoa muito forte. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo. Ah, não. Quem? Eu e você. Nós podemos olhar para nós e pairar sobre uma posição de orgulho, de soberba, de importância, de pódio, de ser aceito, de ser destacado. Mas o Senhor diz, essas pessoas são humildes. Elas são pequenas. Elas são fracas. Elas são loucas. Mas eu escolho essas pessoas. Quando o Senhor nos escolheu no nosso orgulho. Quando o Senhor nos escolheu, Ele nos escolheu quando nós estávamos considerando sábios, mas pela sabedoria do mundo. E ainda as desprezadas sou eu. Aquelas que não são, mas pensam que são. Para reduzir a nada as que são. Você está nesse processo de o Senhor estar te diminuindo? Reduzindo a nada? Mas está reduzindo a nada o quê? A minha própria sabedoria, minha própria importância, minha própria arrogância, meu próprio orgulho, minha soberba. Eu que acho que sou forte, o Senhor está reduzindo a nada. Mas isto é motivo para nós entristecermos? Não! Mas para enxergar como Deus enxerga, ver como Deus vê, é resultado do trabalhar do Espírito Santo. E ele diz, qual o propósito de me diminuir tanto, me eliminar, me levar à morte, para que eu possa ganhar a vida e eterna, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Imagine o Senhor Deus, imaginar Senhor Deus dizendo, quem você é? Quem é você? Quem sou eu? Pela visão de Deus, pela visão do Espírito Santo que até perscruta as profundezas de Deus, ele não vai saber quem eu e você, quem somos, na verdade. Mas nós ficamos tão preocupados quando a nossa verdade pecaminosa se manifesta neste mundo, porque nós estamos mais preocupados com a opinião do mundo do que a opinião de Deus. Mais aceitação pelo mundo do que aceitação por Deus. Ter mais comunhão com o que o mundo pede, exige, do que a comunhão com Deus eterno, amoroso, gracioso e misericordioso. Nós estamos mais preocupados com o ibope da posição do mundo. O Senhor disse, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Aquele que amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Lá em 1 João 2,15. Quem sou eu?
Alguém chegou ao Senhor Jesus, Senhor Deus, uma certa ocasião e disse: "Sê propício a mim, pecador. Eu não sou digno." João Batista dizia sobre Jesus: "Eu não sou digno de desatar as suas sandálias." Quem sou eu? Quem é você? Eu sou digno de morte eterna. Não sou digno da vida eterna. Se isso for realidade, você está no alvo, no radar da graça de Deus, das misericórdias de Deus, em Cristo Jesus. Quem é você? Comente.